Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos tratar de um outro assunto, né, que nós chamamos de modalidade de ensino, e nós vimos a organização da educação básica nas outras aulas, que ela se dá de educação infantil, educação fundamental 1, educação fundamental 2 e ensino médio, tá? Distribuído ao longo da sua escolaridade. E como é que é ofertado esse ensino aos alunos? Então, nós temos as modalidades de ensino, como é que são organizadas. Por exemplo, as modalidades são maneiras de ofertar, de oferecer essa educação aos alunos, que vai levar a certas características específicas, né, de determinado grupo. Por exemplo, a educação especial é uma modalidade de ensino. Por quê? Ela perpassa desde a educação infantil até o ensino médio. Então, quando eu penso em educação especial, eu preciso considerar quem são os alunos que compõem esse grupo. São alunos que, de alguma maneira, precisam de um atendimento especializado. AEE, que nós chamamos, alunos de atendimento educacional especializado. O que é isso? São os alunos que apresentam, que têm alguma síndrome, que têm alguma deficiência, ou que nasceu com essa deficiência, ou que foi adquirida ao longo de sua vida. Temos a deficiência física, deficiência múltipla, deficiência intelectual, deficiência auditiva, visual. Temos os alunos que têm síndrome de Down, os alunos que têm autismo, ou que têm um espectro autista, alunos que têm tetraplegia, paraplegia. Como é que eu atendo esses meninos? E considerando que nós temos alunos também em grande medida hoje, que lá atrás nós chamávamos de superdotados, que são os alunos que têm altas habilidades, que também a escola não consegue dar conta. Nós chamamos, então, a educação especial, ela abarca uma gama de alunos que eu preciso atender. Então, a educação especial não é educação à parte. Por muito tempo, a educação especial ela foi deixada à parte, como uma salinha à parte da escola. Hoje em dia, não. A proposta é de uma educação inclusiva, que o aluno, preferencialmente, que ele frequente a escola regular, uma classe comum, com os demais meninos, né, colegas, e tem um atendimento especializado. Em grande medida, os sistemas já estão dando conta disso. Isso, em linhas gerais, é a educação especial. Outra modalidade de ensino que nós falamos é a EJA. Quem são os alunos da EJA, Educação de Jovens e Adultos? Quando nós falamos da questão da universalização do ensino, lá dos anos 70 e 80, que o Brasil, as escolas brasileiras abriram as portas para os alunos adentrarem, para ter acesso e permanência deles na escola, a escola fez o quê? A escola não sabia lidar com esses alunos, foi excluindo, por conta da reprovação. Reprovava um aqui, reprovava outro ali, e a escola foi... Por isso que alguns saudosistas falam que a escola da antiga, tradicional, era muito boa. Nossa, a escola pela qual eu passei era muito boa. Literalmente, porque a escola tratava com alunos que davam conta dela. Aquele aluno que não se encaixava nos moldes daquela escola, a escola excluía. E nesse sentido, muitos alunos se perderam. Ora por conta da escola e ora por conta de um próprio contexto social que afastou essas crianças da escola. Por reprovação, porque saiu que ia trabalhar para ajudar na renda familiar. E depois de um certo tempo, os alunos voltaram para a escola. Lá atrás, a educação de jovens e adultos teve N nomenclaturas, foi chamada de Mobral, de Madureira, de supletivo, e hoje em dia não, hoje em dia tem uma nomenclatura como modalidade de ensino, educação de jovens e adultos. Essa modalidade que atende os alunos que se perderam lá atrás ao longo do caminho, por retenção, por evasão, porque foram casados, porque foram trabalhar. E a escola hoje, os sistemas de ensino precisam ter uma política pública voltada para esses alunos que estão retornando na escola agora, que a própria escola excluiu lá atrás. Então, a educação de jovens adultos, né, ela é oferecida em termos, o que é isso? Os alunos que ficaram afastados 20 anos da escola retornam agora, é uma possibilidade, são matriculados,
Vamos pensar que ele saiu da escola quando ele estava na terceira série e não tem mais documento. A escola que vai receber, se ele não tem documento nenhum, uma transferência, uma declaração que ele cursou, a escola que vai receber aplica uma prova classificatória para ver se ele tem condições de frequentar essa ou aquela turma. E as turmas são organizadas em termos. O que são termos? Eu trabalho em conjunto, trabalho primeiro e segundo ano num ano só. Então ele faz primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, ele faz primeiro e segundo, terceiro e quarto, depois sexto e sétimo, oitavo e nono. Então, aí você fala, vamos pensar que o aluno, ele chegou na escola e falou, professor, diretor, eu estudei até a sétima série só, mas ele não tem documento nenhum. O diretor faz o quê? Aplica uma prova e vê o nível que ele está. Se ele tem condições de acompanhar o oitavo e nono ano, ele entra no termo do oitavo e nono ano já. Se ele não tem, ele volta para o sexto e sétimo ano. Então ele vai fazer do sexto ao nono, que seriam 4 anos, ele faz em 2. E o primeiro, o ensino médio, a mesma coisa. São 3 anos de ensino médio. Então ele faz o primeiro, ele cursa normal. E o segundo e terceiro ele faz um ano só. Então em 3 anos ele faz em 2. Então, a educação dos jovens adultos é uma modalidade de ensino também. Tem outro viés, o conteúdo é o mesmo, mas de uma forma condensada, tá? Porque pensando que eu vou trabalhar com um alunado que já que tá na classe trabalhadora, já está no mercado de trabalho em grande medida, trabalha em serviços pesados ou um subemprego que esgota fisicamente e mentalmente a mente dele durante o dia, e eu preciso pensar no conteúdo mais leve, sem perder de vista os marcos legais quando penso em conteúdo. Isso aí é uma característica bem geralzão, nós estamos falando agora nessa minha fala final, como é que se apresenta a EJA. Então falamos da educação especial, a educação dos jovens e adultos e agora a educação de campo. O que é educação de campo? São alunos oriundos de assentamentos. Nós temos esse projeto, na verdade, muito nessas áreas que tem questão da reforma agrária, de assentamentos, né? Que as escolas, elas precisam ser oportunizadas. Então, a educação de campo é uma modalidade de ensino também, que é oferecida aos alunos que têm essa característica. Outra característica, outra modalidade que a gente vê sempre, é educação profissional técnica de nível médio. São as ETECs, são uma modalidade. Então, quando eu penso em modalidades, não é algo à parte da educação. Ela faz parte da educação básica, mas ela está dentro. A educação especial está dentro da educação básica. Ela precisa ser oferecida por professor especializado, professor formado, professor que trabalha com turma de AE, de atendimentos. Precisa ter uma carga horária no seu currículo, na sua formação, para trabalhar com o aluno autista, para trabalhar com o aluno com deficiente físico, deficiente visual. A educação e a educação técnica de nível médio é um ensino médio normal, só que ele sai técnico, ele sai para atuar no mercado de trabalho. Também é uma modalidade de ensino. Educação de campo é outra que nós falamos, educação indígena e quilombola é outra. Quando eu penso em educação indígena, nós temos que pensar assim: como é que eu trabalho com aluno indígena? Hoje, na nossa região, eu falo que nós temos aqui na região do Vale do Ribeira, em Registro, especificamente da Diretoria de Ensino de Registro, nós temos 8 aldeias. Nós temos aldeias na cidade de Eldorado, na cidade de Cananéia, Pariquera, Registro e Sete Barras, que temos aldeia. Nós temos professores professores indígenas por conta de uma legislação, né, que era uma solicitação da comunidade indígena, para o professor indígena ministrar a aula, porque além da língua materna, a primeira língua que eles aprendem nesse currículo de educação indígena é a língua guarani, a língua materna, depois a língua portuguesa, depois a língua inglesa. Então é uma modalidade, na verdade, é diferenciada, são aldeias, são professores indígenas, as escolas são dentro da aldeias. Antigamente não se pensava nisso, os alunos frequentavam a escola comum. Claro que quando eu penso num currículo indígena, quando a gente fala indígena, eu vou respeitar a cultura deles, a comunidade, mas trazendo a cultura, esse intercâmbio entre a cultura do homem branco com a cultura do homem indígena.
Então, essa modalidade é outro desafio também para a educação hoje, que em grande medida, acho que todas as regiões do Brasil devem ter alguma aldeia. Tá? Educação quilombola. O que são quilombos? É uma comunidade constituída em grande medida, em grande proporção, por pessoas afrodescendentes, que são descendentes desses que fundaram o quilombo. Então nós temos alguns quilombos no Vale do Ribeira, a grande maioria fica na cidade de Eldorado, nós temos quilombo e outras cidades também no Vale do Ribeira. Como é que eu trabalho que só no currículo? Existe um currículo próprio para o quilombo? Não, mas é uma modalidade. O que se faz é que traz a cultura para o currículo e faz esse diálogo. O que está proposto no currículo da escola regular, que eu consigo dialogar com o currículo da escola quilombola, né? Sempre considerando características específicas desse alunado, características da comunidade. Então, as modalidades se organizam, é muito claro quando eu penso em educação básica. Se eu pensar a educação básica como um todo, desde a pré-escola, de 0 a 3 anos, 4 e 5 anos, pré-escola 1 e pré-escola 2, do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º, e primeira série, segundo e terceiro ensino médio, em todas essas modalidades, toda essa constituição da educação básica, em algum momento tem uma modalidade dessa. Então, por exemplo, lá no 1º ano do ensino médio eu tenho um aluno surdo, no 7º ano eu tenho um aluno cego, e no 6º ano eu tenho um aluno cadeirante. A modalidade de ensino, educação especial, está posta lá. Eu preciso formar esse professor e as políticas públicas precisam contemplar, e nesse sentido eu acredito que nós avançamos muito em relação ao que nós tínhamos há 20, 30, 40 anos em relação à educação especial, que a criança não frequentava a escola. Hoje em dia esses meninos, essas meninas estão vindo para a escola. Os pais não escondem mais a criança porque é um aluno que tem uma deficiência, uma criança que tem deficiência. E a escola tem que cumprir o seu papel. Como é que eu atendo esse menino que tem uma característica autista, que tem uma deficiência que exige uma acessibilidade, um banheiro mais adaptado para ele? Então, quando eu penso em modalidades de ensino, eu, gestor, preciso conhecer a educação básica como um todo e como é que essas modalidades de ensino, chamam modalidades, se apresentam dentro dela. Ora como educação especial, se eu tiver esse público, ora como educação quilombola, ora como educação indígena, ora como ensino técnico, ora como educação de campo. São esses meninos, considerando que uma das premissas, nos princípios, né, da educação hoje, é trabalhar com essa diversidade, respeitar as questões culturais, artísticas, diversas. Se eu pensar que a escola é um ambiente diverso, eu, professor, preciso saber como é que eu vou lidar com esses meninos. Como é que eu vou lidar com todo esse alunado que está posto aí hoje? Como é que se organiza? Nós temos carga horária diferente, por exemplo. A EJA tem uma carga horária diferente quando eu trabalho com a EJA. Por exemplo, nós temos as classes de EJA, de educação de jovens e adultos, que funcionam dentro das escolas, e temos, por regional, temos centros de educação de jovens e adultos, que são os CEJAs, né, que antigamente falava centro supletivo. Hoje em dia são centros educacionais de educação de jovens e adultos. Como é que funciona? O aluno vai, nesse sentido da EJA, o aluno vai até a escola, tem a aula, tira a dúvida, leva material, volta de semana. Não tem pela frequência necessária diária. Numa educação de jovens e adultos, dentro da escola comum, o aluno precisa frequentar diariamente. Então, essa conversa nossa bem rápida, que eu quis passar para vocês, a questão das modalidades, como é que elas se organizam e fazem parte da nossa vida como professor. E eu preciso entender como é que eu vou atender esse menino que é remanescente de quilombo, que é remanescente de uma aldeia indígena, que foi incluído agora, que ele estava no Mapá e foi incluído agora porque os professores avaliaram que ele tem condições, a escola avaliou que ele tem condições de frequentar uma classe comum. Então era isso, muito obrigado.